Neste momento, apresento o trabalho intitulado O potencial de corredores ecológicos para cidades resilientes em São Paulo e Mogi das Cruzes, inscrito na categoria de artigo completo, submetido ao 4º Simpósio Brasileiro Cidade, Paisagem e a Natureza, alinhado com o eixo temático Infraestrutura Verde e Azul e Soluções Baseadas na Natureza. Este foi um trabalho desenvolvido pelo meu orientador, professor Dr. Euler Sandeville Júnior, coordenador do Núcleo de Estudos da Paisagem da FAUSP, e por mim, Valdirene Rano, doutoranda em Paisagem e Ambiente, pelo Programa de Pós-Graduação da FAUSP. O aumento dos problemas socioambientais vem sendo desencadeado pela densidade populacional e crescimento imobiliário nos centros urbanos. Para atender essa demanda, são lançados pelo mercado imobiliário novos loteamentos e condomínios, favorecendo a expansão urbana, às custas da ocupação de espaços livres das áreas urbanas consolidadas, que poderiam contemplar praças e parques, e de áreas mais periféricas, onde se localizam geralmente importantes remanescentes de mata nativa, bem como próximas a encostas ou a elementos naturais, como córregos e rios. Neste contexto, a supressão de áreas vegetadas resulta em perda da biodiversidade e, entre outros fatores, alterando o microclima e condicionando a formação de ilhas de calor. Torna-se emergente a proposição de projetos mitigadores para a proteção e conservação dessas áreas, objetivando a resiliência da vegetação, a valorização dos serviços ecossistêmicos e da biodiversidade, com a aplicação de estratégias de conectividade ecológica. O objetivo é analisar o potencial de conectividade de corredores ecológicos a partir do aprimoramento dos instrumentos urbanísticos e interpretação das dinâmicas ambientais e urbanas, a fim de identificar fragilidades e potencialidades para a preservação e ampliação dos remanescentes florestais de Mata Atlântica, em seu potencial de reconfiguração das estruturas ambientais urbanas. A metodologia consistiu em mapear os fragmentos florestais e estudar a cartografia existente a partir dos referenciais teóricos sobre o planejamento da paisagem e análise dos instrumentos legais vigentes, como o Plano Diretor Estratégico de São Paulo, Plano Diretor de Mogi das Cruzes, Plano Municipal de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica e Fundação Florestal por meio do Guia de Áreas Protegidas. Para a cartografia, foi utilizado o programa QGIS a partir de imagens georreferenciadas do Google Satélite. Este estudo teve como objetivo de investigação as cidades de São Paulo e Mogi das Cruzes, que estão inseridas na região metropolitana de São Paulo, que englobam 39 municípios e que apresenta remanescentes florestais de Mata Atlântica, os quais integram a reserva da biosfera do Cinturão Verde de São Paulo. A cidade de São Paulo apresenta 30% de seu território recoberto por remanescentes do bioma da Mata Atlântica e a distribuição dos fragmentos é desigual no município, com manchas maiores no extremo norte, onde se encontram as unidades de conservação da Cantareira, e ao sul na Serra do Mar, além de porções isoladas a leste e menores distribuídas entre calçadas, praças e parques da área urbanizada. Já em Mogi das Cruzes, 65% do território está em área de proteção ambiental e os maiores remanescentes florestais do município estão localizados ao norte, na Serra do Itapetí, e ao sul, na zona de amortecimento da Serra do Mar. Os resultados apresentados para a cidade de São Paulo, a partir do mapeamento de áreas protegidas pelo Plano Diretor Estratégico de 2014, foi possível identificar as áreas já protegidas e as áreas com potencial para a implementação de medidas de proteção ambiental e ampliação da preservação e conectividade, bem como algumas bases para a articulação de uma estrutura ambiental para a cidade. Essa estrutura também apresenta as zonas especiais, como as zonas especiais de proteção ambiental e zonas especiais de preservação cultural. Já o Plano Municipal da Mata Atlântica apresenta a proposta de 11 corredores ecológicos distribuídos entre as zonas sul, leste e norte da cidade,
além do corredor ecológico urbano Carmo Nascentes do Aricanduva, tendo grande relevância pelo potencial de conectividade em escala metropolitana. Porém, mesmo com essa relevância, ainda não foram implementados. Já uma cartografia exploratória foi realizada identificando as áreas verdes prioritárias para a preservação, sobrepondo ao zoneamento. Para a definição das áreas verdes prioritárias, adotou-se a hipótese que uma estrutura ambiental para a cidade necessita considerar os fragmentos vegetais e bosques heterogêneos, o sistema de áreas verdes e livres, os cursos d'água e outros serviços e funções ambientais, relacionando com o patrimônio cultural em uma estrutura social urbana com extremos desequilíbrios, incluindo processos participativos. O mapeamento consistiu em analisar a diferença entre as áreas com vegetação arbórea na cidade, disponibilizadas pelo Mapeamento da Vegetação 2020, e as áreas protegidas entre parques municipais, estaduais, unidades de conservação e áreas de preservação ambiental, identificando as áreas verdes desprotegidas, neste caso, não escolhidas para integrar esse sistema municipal. Foi realizado um mapa com as propostas de infraestruturas ambientais apresentadas no Plan Pavel, que é o Plano Municipal de Áreas Protegidas, Áreas Verdes e Espaços Livres. As propostas de infraestruturas ambientais apresentadas mostram a importância de se criar 3 áreas de proteção ambiental, integrando essas regiões ao norte, entre as unidades de conservação da Cantareira, Jaraguá e Anhanguera, ao sul, articulando os fragmentos no entorno dos mananciais e das 2 APAs municipais já existentes, e no extremo sudeste do município, integrando políticas ambientais, habitacionais e sociais. Porém, essas propostas foram apresentadas, mas foram recusadas, tanto no âmbito desse instrumento quanto da revisão do plano diretor. Já na cidade de Mogi das Cruzes, o mapeamento realizado apresentou áreas de conflito e ameaça à Serra do Itapetí no tocante à expansão urbana. Então, foi feita uma delimitação da área entre a Serra do Itapetí, a mancha urbana consolidada e o corredor ecológico municipal, considerado uma área de fragilidade com risco de ocupação devido à expansão urbana. A partir dessa área de fragilidade, então, criaram-se 3 áreas de conflito, identificando uma ameaça à Serra do Itapetí. A primeira delas, estando próxima à reserva particular do patrimônio natural de Botujuru. A segunda área é próxima ao corredor ecológico municipal, em uma área onde ele tem o objetivo de barrar a expansão urbana leste do município, e uma área de conflito também seguindo no entorno da APA da Serra do Itapetí. Já com o mapeamento das áreas protegidas de Mogi das Cruzes, foi possível verificar que, ainda que se encontrem os fragmentos florestais distribuídos por toda a extensão do município, a porção do território que corresponde à área urbanizada apresenta pouca cobertura vegetal em consequência do adensamento populacional. Então, esta área urbanizada, que se expande a leste, ela é sobreposta à área de proteção ambiental Várzea do Rio Tietê e também ao corredor ecológico municipal, e neste sentido apresenta pontos de tensão no tocante à preservação das áreas verdes e corpos hídricos. Também ainda não foram apresentados dispositivos urbanísticos que possam fazer a efetivação da macrozona ambiental em área urbana, que é uma área de fragilidade que implica diretamente na implementação do corredor ecológico municipal. Como conclusão,
Apesar do grande potencial paisagístico e ecológico das áreas verdes e fragmentos de vegetação nativa, ainda encontramos graves entraves para a preservação e ampliação dos remanescentes da Mata Atlântica para uma estrutura ambiental adequada, como falta de aplicação e fortalecimento institucional dos instrumentos de gestão e monitoramento e das dinâmicas urbanas, desarticulação e fragmentação das políticas públicas e investimentos públicos e privados associados a dinâmicas de valorização econômica do espaço urbano. Fragmentos florestais tratados nos dispositivos e políticas municipais desvinculados de sua continuidade regional, o que limita a sua funcionalidade ecológica prevista nesses instrumentos. Necessidade de um avanço mais efetivo na preservação e fortalecimento dos corredores ecológicos propostos para integrar os remanescentes de vegetação, uma vez que podem viabilizar os fluxos gênicos e o desempenho das funções ecossistêmicas, além da urgente mitigação de efeitos das alterações climáticas. Os resultados também apontam para áreas de conflito e ameaça entre unidades de conservação e áreas urbanizadas e de expansão urbana, mostrando falhas no planejamento urbano, seja devido a conflitos nos próprios dispositivos legais, seja na fragilidade dos dispositivos urbanísticos para a implementação dos corredores ecológicos. Este cenário de um sistema ambiental fragilizado evidencia a importância da criação de novas áreas de proteção ambiental que integrem políticas ambientais, sociais e habitacionais, inclusive aquelas de saúde e lazer, a serem pensadas na perspectiva de uma estrutura ambiental urbana demandando políticas públicas articuladas e participativas. Este trabalho suscita novas discussões de possibilidades de reconfiguração das estruturas ambientais urbanas no contexto de cada uma dessas cidades, buscando um ponto de convergência das questões ambientais com as questões sociais a partir de uma participação coletiva da população. Aqui, então, apresentando o referencial bibliográfico utilizado para este trabalho. Muito obrigada.